Ô, gente, que gratidão poder estar com vocês e poder gravar esse vídeo, falar algumas palavras sobre o meu estudo dessa semana e dizer para vocês o quanto o Vem Segue-me tem ajudado na minha vida, o quanto estudar as Escrituras tem me fortalecido. Eu vou te contar que a gente tem semanas e semanas, e esta foi uma daquelas semanas difíceis, que eu acredito que todos vocês já devem ter tido semanas assim, semanas parecidas. Na segunda-feira, o meu marido deu entrada na UTI com um infarto, com um derrame pleural, água no pulmão. Enfim, ele continua na UTI. Nós sabemos que ele vai fazer uma cirurgia de risco, até pelo histórico dele, é uma cirurgia cardíaca. Mas o que eu mais aprendi esta semana, e aprendi lendo Vem Segue-me, foi com o exemplo do Salvador. O Salvador que se aproximava os dias que ele sabia que seria traído, que ele seria crucificado, e ele estava calmo, ele estava tranquilo, com a tranquilidade de quem guarda os mandamentos, com a tranquilidade de quem sabe que está conseguindo cumprir a sua missão. E eu fiquei prestando atenção no que o Salvador estava tentando ensinar os seus discípulos, das suas mensagens, parábolas, do que ele disse nesses momentos finais. E, ao mesmo tempo, associando com situações que eu estava vivendo. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando o Salvador está saindo do templo. E nesse momento os discípulos começam a mostrar a estrutura para ele. E eu imagino que devem ter mostrado, olha essas colunas, olhe toda a estrutura, as pedras, né, a edificação, como é suntuoso esse edifício. E o Salvador surpreende a todos, quando ele profetiza e ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. Eu fico pensando que muitos daqueles que estivessem lá, talvez não tivessem acreditado, talvez tivessem pensado, ele está louco, deve estar ébrio, porque esse edifício é forte, é bem estruturado e nada vai acontecer. E a gente sabe que depois da morte do Salvador, muitos anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído, tal como o mestre havia profetizado. Mas eu fiquei pensando também, que nós também somos um templo. E um dia, todos nós estaremos numa situação de retornar à presença de Deus. Todos nós, de uma maneira ou outra, um dia vamos precisar prestar contas, um dia deixaremos esse templo, deixaremos esse corpo mortal e vamos prestar conta diante de Deus. E às vezes a gente leva a vida como se isso nunca fosse acontecer. Às vezes a gente se preocupa tanto com o supérfluo, com as diversões, com as distrações, que a gente esquece de preparar-se para o principal momento da nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque quando eu saí correndo, eu recebi a notícia e saí do trabalho correndo e fui para o hospital. E quando o meu marido deu entrada na UTI e eu fui assinar os papéis da internação, me veio aquela sensação, porque eu dizia, posso deixar celular com ele? Não. Carteira, celular, pega tudo. E de repente, sandália, roupa, todos os pertences. E eu estava deixando ele ali sem nada. Somente com aquela camisolinha ali do hospital, uma fralda. E eu disse, e o óculos? Não, você leva com você. Não, mas por favor, deixa o óculos com ele, porque senão ele não vai enxergar nada. E aí deixaram o óculos com ele. Mas essa sensação de repente, você entrar num hospital e você deixar tudo o que você tem para fora. E naquelas paredes, esses dias, todos os dias acompanhando, eu tive aquela sensação de esquecer o mundo.
Era como se o mundo não importasse, não importava mais trabalho, não importava a casa, não importava o ruído da rua, as lojas, as roupas, nada disso tinha significado. Então eu fiquei pensando exatamente sobre isso, sobre esse momento que às vezes pega a gente tão de surpresa e que a gente precisa pensar: estou preparada para isso? Para de repente sair de casa e não mais voltar? Ou para ver um ente querido ir embora? E eu acho que uma das coisas que o meu marido mais me ensinou é que nós estamos nessa terra de passagem. Ele vai fazer uma cirurgia de alto risco, ele tem comorbidades. E hoje eu tive uma conversa com ele. E ele me disse: bom, eu gostaria, claro, de ficar bem, porque eu gostaria de trabalhar mais pelo Evangelho. Mas eu estou preparado para trabalhar desse lado ou do outro lado. E essa convivência com ele sempre me deu muita tranquilidade. Que essa vida é só um tempo, é passageiro. E era exatamente isso que Cristo estava ali, dizendo para os seus discípulos, dizendo para os seus apóstolos, sobre esse reino de Deus que era muito mais importante, sobre ele, que seria crucificado, que morreria, sobre as profecias, os sinais da sua vinda, que nós precisávamos nos preparar. Do mesmo jeito que a gente vê a figueira, do mesmo jeito que a gente vê a mudança das estações, se preparar para o encontro com Deus. Se preparar para prestar contas. E é muito interessante porque ele fala a parábola das 10 virgens sobre esse noivo que tarda, sobre essa segunda vinda que a gente não sabe quando vai acontecer e que pode ser que alguns nem acreditem que vai acontecer, mas irá. E mesmo que esse noivo tarde, ele virá. Mas ele virá e aqueles que entrarão em sua presença serão os prudentes, serão as noivas prudentes, serão as virgens prudentes. Serão aqueles que com prudência guardaram os mandamentos, que armazenaram em suas lâmpadas gota a gota. Essa gota a gota de ir à igreja a cada domingo, tomar o sacramento, essa gotinha de estudar o Vem Segue-me, essa gota de jejum, oração, leitura das Escrituras, ida ao templo, essas gotas que a gente vai armazenando ao longo da vida e que consegue deixar a nossa lâmpada em condição suficiente para esperar o noivo, mesmo que ele demore, mesmo que ele tarde. Diferente daqueles que não se preparam com antecedência, que não armazenam o óleo. E aí, esses não terão a mesma sorte. Então, que a gente possa realmente refletir que a nossa vida é uma preparação para esse encontro com Deus. Seja nessa segunda vinda, ou seja, quando deixarmos o nosso corpo mortal e entrarmos no mundo espiritual. O Salvador, ele fala ainda sobre a parábola dos talentos. Ele fala sobre aquele homem que lhe deu 5 talentos, aquele que lhe deu 2 e aquele que lhe deu 1. Aquele que lhe deu 5, ele multiplicou, e quando o Senhor volta, o Senhor diz para eles: bom está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele multiplicou e de 5, agora ele tinha mais 5, 10 talentos. E aí ele fala sobre aquele segundo homem que lhe deu 2 talentos. E aquele homem multiplicou e apresentou mais 2 talentos. Ele tinha 4 talentos. E ele diz: bom está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas ele fala sobre aquele homem que lhe deu 1 talento, mas ele vai lá e esconde. Ele não multiplica. E ele diz para ele: antes você tivesse dado aos banqueiros, para que pelo menos rendesse juros. E ele vai lá e amaldiçoa aquele servo. Aquele que não demonstrou frutos, aquele que não edificou o reino de Deus com os seus talentos. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre as habilidades, sobre os talentos que o Senhor nos dá. Nesse caso, o talento
ele estava se referindo a um tipo de moeda. Ele representava, né, os talentos, 34, um talento era 34 quilos de prata. Mas a gente sabe que esses talentos também estão relacionados a tudo aquilo que a gente produz na nossa vida, a tudo aquilo que a gente consegue multiplicar e fazer de bom, ao quanto a gente consegue abençoar a vida das pessoas e ser alguém melhor, aos frutos que a gente consegue produzir. Então, ele vai lá e diz, né, que aquele servo não teria nenhuma recompensa, que ele seria lançado nas trevas exteriores. Então, gente, isso me fez refletir sobre esse tempo que nós temos de vida na Terra, para que a gente possa multiplicar os nossos talentos, para que a gente possa fazer florescer e multiplicar o que o Senhor nos deu e não esconder. Ele fala ainda, né, sobre o tempo que ele vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. E eu fiquei pensando sobre isso, né? E ele vai separar de que maneira? Ele vai separar os que foram fiéis dos infiéis, dos que foram obedientes dos desobedientes, dos que guardaram convênios e dos que não guardaram convênios, dos que perseveraram até o fim e dos que desistiram, dos que acharam que era difícil demais. E a minha oração é que a gente possa estar do lado das ovelhas, para que a gente tenha uma vida digna de fazer o correto, de cada dia ser melhor, de cada dia buscar ocasiões para abençoar outros. E é exatamente isso que o Salvador diz. Ele fala sobre ministração, né? Quando me viste com fome e me deste de comer e me deste de beber, né? E ele fala sobre ministrar. Toda a missão de Cristo se resumiu a ministrar, curando enfermos, expulsando demônios, abençoando pessoas, vivificando toda a sua vida. Foi resumida em ministrar. Então, que possamos ministrar uns aos outros. Eu estou tão agradecida porque nesses dias difíceis eu tive tanta ajuda. Eu fui tão abençoada por membros da igreja, por não membros, por pessoas do trabalho, por uma ala abençoada, de pessoas que me ligavam, que estavam lá prestes para abençoar o meu marido no hospital, prestes para me dar uma carona, para oferecer ajuda. Isso não tem preço. Isso é o verdadeiro amor de Cristo, essa ministração. Aquela mensagem que você recebe, as pessoas querendo falar com você, te dando ânimo. Eu me senti muito grata. Eu não tinha noção do quanto meu marido era amado e eu também. E eu pude sentir o amor do Salvador através das pessoas. Então, quando eu estava estudando Vem Segue, me veio esse sentimento do abraço do Salvador. E isso, gente, é maravilhoso. Mas me veio um sentimento também de paz, um sentimento de tranquilidade. Eu fui no meu trabalho e tive que resolver muitas coisas. E falei com muitas pessoas e as pessoas diziam, nossa, se fosse eu, estava desesperada, você está tranquila. E eu gostaria de dizer para vocês que essa tranquilidade vem exatamente da sintonia com o Espírito. Porque o Espírito conforta, ele consola, ele nos dá paz. É a confiança que a gente precisa ter de colocar a nossa vida nas mãos de um Pai Celestial, que sabe tudo, que pode tudo e que nenhuma folha de uma árvore cairá sem a sua permissão. Sou tão grata por esse Evangelho. Enquanto eu, todos esses dias na UTI, eu olhei e vi dramas diferentes, situações diferentes, pessoas que estavam lá por uma queda, ou por uma insuficiência renal,
ou por uma crise de diabetes, ou por um risco grande na gravidez. Eu presenciei muitas situações diferentes. Eu vi familiares aflitos, eu vi enfermeiros e médicos como verdadeiros ministradores. E uma das experiências que me marcou muito e que eu vou compartilhar com vocês, e que não foi uma experiência comum, mas eu acho que nós somos, como membros da igreja, vocês vão entender exatamente o que eu vou falar. O meu marido, ele está no leito 15 da UTI. No leito 18, que é muito próximo, estava um pai e 2 filhas chorando muito, porque esse pai estava no estado terminal. E claro, eu ia para o leito 15 e ficava observando elas tentando falar com o pai, elas chorando, ele já no coma, as funções dos rins, né, os rins parados, o coração completamente desregulado. E elas choravam muito do lado do pai. E eu fui um dia e elas estavam lá chorando. Muito bem. Passou outro dia, novamente eu as vi do leito lá do pai chorando. Passou um terceiro dia, o que aconteceu foi que o coração do pai disparou e tiveram que retirar elas da sala da UTI. E colocaram elas do lado de fora e eu precisei sair, porque nesse dia eu tive a notícia que meu marido ia fazer o procedimento do cateterismo e eu teria que acompanhar, seria em outro hospital. E então eu dei uma saída para comer alguma coisa e encontrei com elas no corredor. E quando eu encontrei com elas, eu disse: eu sinto muito pelo seu pai. E uma delas olhou para mim e disse: você foi professora da minha irmã. E todo mundo usando máscara, eu não reconheci. E eu disse: da sua irmã, e a irmã estava no telefone chorando. Ela parou o telefone e disse: sim, professora, eu estudei com a senhora há muitos anos, mas agora eu já estou até formada na universidade. Você foi minha professora de espanhol. E eu olhei para ela e eu disse: bom, os olhos são familiares. Qual o seu nome? Ela fez: Cristiane. Então eu disse para ela: sejam fortes, né? Eu sei que não é um momento fácil. E aí nesse momento que eu conversava, ela acabou voltando a conversar no telefone e a outra irmã ficou falando comigo. Então a outra irmã falou assim para mim: é o seu marido, né, que está aqui na UTI? Eu disse: é. Ela disse assim: sim, nós vimos o seu filho. E aí, é filho dele, né? E aí eu olhei e parei assim e disse: não, eu não tenho filho. Bom, o meu marido tem filho, mas não mora aqui. Ela disse: não, nós falamos com ele. Aquele moço alto, a cara do seu marido, estava sempre do lado da cama dele. E eu fiquei bem desconcertada. E ela parou, a irmã, que novamente estava no telefone, e disse: fulana, não foi o filho do marido dela? Qual era o nome dele? E eu dizendo que ele não morava aqui, mas enfim, chegou o elevador, eu acabei me despedindo delas, e depois eu fui pensar no que elas tinham me dito. Porque o meu marido tem um filho que mora nos Estados Unidos, do primeiro casamento. Mas ele tem um filho do primeiro casamento que não nasceu, que na verdade morreu, né, na barriga da mãe com 9 meses. E ele também tem um irmão já falecido, que também era muito parecido com ele. E essa experiência me tocou muito porque eu tinha ido para o hospital com a filha do meu marido.
nenhuma outra pessoa se aproximou dele. E quando ela me disse, me veio aquela sensação de que ela tinha visto possivelmente alguém que estava do outro lado do véu e que estava ali, cuidando dele. Gente, sou grata por esse evangelho. Sou grata por saber que essa vida é só um momento. Sou grata que a gente não sabe o dia de amanhã e a gente precisa se preparar para todas as coisas. Sou grata por essa aprovação porque ela tem me ensinado muito mais do que eu imaginava. Principalmente a ser forte, a estar em paz. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa ter o desejo de fazer o correto sempre, ser fiel, ser digno, de um dia voltar à presença dEle. Obrigada por todas as mensagens, por todas as palavras de ânimo. O meu marido agora está esperando a transferência de hospital para poder fazer essa cirurgia cardíaca e que o Senhor nos abençoe. Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Tudo que nós precisamos é colocar as nossas vidas nas mãos dEle. E é isso, gente. Uma boa semana e até a próxima.